Senhora presidente, senhores, senhoras vereadores, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Guaíra, os internautas, e a vocês, senhores e senhoras, que aqui nesse plenário se encontram, contribuindo para a valorização dos trabalhos dessa casa com a presença de vocês. Mas eu queria, senhora presidente, me referir inicialmente aqui e agradecer a presença da senhora Cecília Irono. Cecília Irono é guairense. Ela é proprietária da Clínica de Estética e de Trabalhos Integrados de Terapia em Guaíra. Nossos agradecimentos a você, Cecília, principalmente pelo fato que nós temos conhecimento e sabemos que o trabalho que você desenvolve é um trabalho guiado numa técnica da medicina mais moderna do mundo, que é a medicina chinesa. A gente agradece, principalmente, dona Cecília, a tua decisão de voltar à terra natal e aqui aplicar todo o conhecimento que a senhora adquiriu no transcorrer dos 26 anos de estudos e trabalhos no Japão. Nós agradecemos pela atitude de que você preferiu desempenhar esse trabalho em defesa da vida, da perseverança, da saúde dos guairenses, porque você poderia ter instalado essa clínica, que eu sei que você teve convite para isso, como uma cidade como São Paulo. Então, os nossos agradecimentos por essa atitude. Você é guairense, 26 anos de experiência, de estudo, e aqui está agora desempenhando esse trabalho em prol da saúde dos nossos guairenses. Eu, senhor presidente, senhores internautas, eu queria lembrar aqui, nós temos visto aí nas manchetes dos jornais da região, a Coapar desempenhando um trabalho através dos seus técnicos sobre a orientação aos novos prefeitos que quiserem construir casas pelo sistema habitacional da Coapar. E aqui em Guaíra, infelizmente, o que mais nos preocupa é exatamente pelo fato da carência que nós temos da casa própria, porque nós nos preocupamos não pelos que podem fazer através do plano financiado aí pela Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida. A nossa preocupação é o assalariado, é aquele que paga aluguel. Nós temos hoje uma carência aproximadamente de mais de 600 famílias que pagam aluguel. E o pai de família, a família do assalariado que paga aluguel, ele tem que se alimentar menos para poder pagar aluguel. E, infelizmente, as administrações últimas que passaram construíram meia dúzia de casas. Isso é lamentável, porque o teto, a casa própria, é o maior prazer que existe de um pai de família poder dizer: eu moro na rua tal, número tal, na minha casa. Nós tivemos a felicidade nos 2 mandatos, no meu e da Ada, incluindo as 400 casas que foi adquirida da Eletsul, com as que construíram pelo sistema Coapar, nós deixamos mais de 1.100 famílias com casa própria. Infelizmente, hoje, pelo que nós vemos aí, a administração anterior concluiu aí uma meia dúzia, e a atual, vamos esperar, né? Eu fui um dos que propus aqui nessa tribuna que deve se esperar 90 dias para depois. Mas não quer dizer que a administração não possa procurar a Coapar
que a última vez que eu tive contato com o gerente regional da Aquapar de Toledo, eu questionava com ele por que em Guaíra não se constrói casa de Aquapar. Ele deixou bem claro, precisa que a administração provoque, precisa que ela procure, o prefeito precisa procurar a Aquapar e propor ao convênio, no convênio propor a doação do terreno, que ele terá que ter autorização dessa casa, mas é claro, que se ele mandar um projeto aqui para que seja, sem dúvida nenhuma, que será aprovado por unanimidade. Então, eu lamento e eu gostaria que essa administração, que essa administração procurasse a Aquapar, que tivesse vontade de ajudar a solucionar o que é um problema grave, porque eu não tenho dúvida que qualquer administração que não ajudar a solucionar o problema habitacional do pequeno, do assalariado, qualquer prosperidade que essa administração quiser publicar é falsa. Porque é como dizia o saudoso Tancredo Neves, na comunidade que se vive, enquanto tiver um pai de família sem teto e sem trabalho, qualquer prosperidade que quiser publicar é falsa. É claro que não se pode resolver todos os problemas, mas tem que procurar se resolver o máximo possível. E o assalariado, se não for pelo plano habitacional da Aquapar, jamais, não vai conseguir nunca. Porque o assalariado nunca vai poder pagar uma prestação superior a 10% do salário mínimo. Nós tivemos aí as últimas que foram feitas aqui na Vila Alta, eu não sei, mas o nosso colega vereador Sérgio deve saber, deve nos informar, porque as últimas eu acho que devem estar pagando ainda. As últimas que foram feitas na administração da ADA, se eu não me engano, é negócio de 60, 70 reais, por aí, aproximadamente, a prestação. Então, hoje, se nós quisermos resolver o problema habitacional do assalariado, é muito fácil. Todos os municípios aí estão fazendo convênio, estão construindo, por que Guaíra não constrói? É porque não se tem vontade de resolver o problema do pequeno, a verdade é essa. Eu queria aproveitar e lembrar aqui, para continuar parabenizando os colegas vereadores pela preocupação através de requerimentos, indicações ao Executivo para que se faça menos a manutenção da conservação das ruas, de estradas, da limpeza pública. Eu estive essa semana na Eletrosul. Ainda o nosso colega vereador Batista, já na sessão anterior, já vinha demonstrando aqui nessa tribuna a preocupação com a limpeza pública. Continua. Eu estive falando com alguns amigos que tem lá, está abandonado com relação à coleta de entulhos. Então, eu acho que se nós propusemos aqui que ceder 90 dias para o prefeito se instalar e começar alguma obra, mas não com relação à manutenção, isso aí dispensa comentário. Então, essa é a nossa preocupação. Eu queria lembrar, antes de terminar, também queria, na sessão anterior, aqui nessa tribuna, o nosso colega vereador Sandro se referia à construção daquele portal lá embaixo. É lamentável, senador Sandro. Não temos nada contra a obra em si. Nós não concordamos com o local escolhido para colocar aquela obra. A gente sabe, comenta-se na cidade que a intenção era valorizar o investimento de alguém que fosse do mesmo grupo político do ex-prefeito. Por isso que se colocou lá na saída da cidade. Se diz um amigo, encontrando e comentando sobre o local daquele portal, ele ainda dizia, você que é vereador, sugere ao prefeito que ele coloque lá uma placa, seja, volte sempre. Porque em todas as cidades do mundo, o portal você coloca na entrada e você coloca uma mensagem, uma faixa desejando boas-vindas ao município. Agora, na saída, temos que colocar voto sempre.
A obra em si, não temos nada contra. Mas vocês já imaginaram, senhores vereadores, senhores internautas, se aquela obra tivesse sido construída no lugar da entrada, ali na entrada do Trevo, Maracaju, do Moarama? Um minuto, vereadora Verdinho. Porque, não sei, agora já está lá a obra. Mas é por isso que eu digo, a nossa função aqui, nessa Casa de Lei, específica, é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Mas nós temos que também procurar nos empenhar sempre para que a aplicação do dinheiro público seja aplicada obedecendo às prioridades. Porque em construir um portal na saída da cidade, a cidade se destacou. Se nós confrontarmos com o resto do mundo, que todos colocam na entrada, colocam na saída. Mas vamos sugerir ao prefeito que ao menos coloque lá uma placa desejando, pedindo para quem por lá passar, que volte. Volte sempre. Porque quem vem só visitar Guaíra não vai conhecer o portal, claro. Agora, pelos que passam pela BR que vai ter lá, está lá o portal. Obrigado, senhor. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores internautas, eu volto a essa tribuna para deixar aqui a minha mensagem pelo transcorrer do Dia Mundial, Dia da Mulher, que deverá ocorrer depois da manhã. Ninguém de nós, nem um ser humano de sã consciência, pode negar que a mulher é uma das obras mais nobres que Deus colocou sobre a face da terra. Deus foi de uma inteligência tão grande, Deus foi de uma inteligência infinita, que quando Ele iniciou a criação do mundo terrestre, Ele fez o homem. Mas de imediato, Ele já percebeu que o homem só não teria condições de participar do plano dele, do plano de Deus Criador. Ele fez a mulher. E a inteligência foi tão grande que Ele usou a paleta, que nós chamamos, o gaúcho chama, usou um pedaço do homem para fazer a mulher. Ele fez do ombro do homem, Ele fez uma mulher. Exatamente, é claro, com a sabedoria infinita de Deus, para que essa companheira pudesse andar sempre ao lado do seu companheiro. Não atrás e nem na frente. Andar junto. E nós vemos, olhando por um ângulo, nós vemos que na criação, no desenvolvimento desse mundo de Deus, a mulher vem resgatando, aos poucos, o espaço que lhes cabe nessa formação. Mas, por outro lado, infelizmente, se nós olharmos por outro ângulo, nós vemos aqui, foi dito nessa tribuna, pelos colegas que me antecederam, nós vemos ainda predominar no Brasil a violência sobre a mulher. A violência, principalmente a violência doméstica. Claro que a de rua também é lamentável. É lamentável porque os governos parece que se preocupam, fazem leis
colocam elas no papel, mas na prática não funciona. Centenas, milhares de mulheres continuam sendo agredidas no dia a dia. É lamentável. Eu quero deixar aqui uma modesta mensagem a todas as mulheres que aqui estão, as nossas colegas vereadoras, as que estão nos acompanhando pela internet, pela Rádio Guaíra, a nossa mensagem. E o que podemos deixar de melhor nessa mensagem? É pedir a Ele, pedir a Deus que tenha compaixão da mulher que Ele criou, que Ele usou-se dela, usa-se dela para dar o direito do homem nascer e daquele homem ou daqueles filhos que depois vêm agredi-lo. É difícil da gente entender essa situação, muito difícil, mas eu quero pedir a Ele, pedir a Deus, que ilumine todas as mulheres, que ilumine as mulheres que estão aí, às vezes, sobre o leito no hospital, e principalmente as que estão encarceradas. Nós temos muitas mulheres encarceradas, porque a mulher, em qualquer situação que ela se encontre, Um minuto. A mulher, em qualquer situação que ela se encontre, a aparência física dela nunca vai deixar de ser uma obra de Deus, uma obra tão importante na construção do mundo, nessa obra que Ele, o Rei infinito do universo, se preocupou em criar, e que nós vemos por aí tantas abandonadas. Então pedimos a Deus que tenha compaixão de todas as mulheres que se encontrarem em situação difícil, aqui em Guaíra, no Brasil, no mundo. Que Deus abençoe e dê condições para que elas possam se recuperar das situações que se encontram as mulheres, como já dissemos aqui, que estiverem principalmente envolvidas em situações terríveis, encarceradas, abandonadas pelos seus filhos, muitas abandonadas pelo marido que jurou fidelidade, e pelos filhos que ela gerou, e às vezes se encontram